Mas, senhor presidente, segundo excelente matéria jornalística publicada pelo Poder 360, o STF marcou o julgamento para o dia 27 de novembro, já esse mês, né, com o objetivo de legislar sobre redes sociais, em mais uma assintosa interferência do Poder Legislativo no nosso poder. Não podemos esquecer que o Congresso Nacional vem legislando também sobre esse importante assunto. No ano passado, repercutiu fortemente na sociedade a possível aprovação do projeto de lei 2630, cuja autoria é de um deputado federal do PCdoB, na verdade, a relatoria dele. E sua urgência foi rejeitada, veja bem, por ampla margem de parlamentares em sintonia com a maioria da população brasileira que não quer a censura nas redes sociais. Mas, segundo a própria matéria, o conteúdo do PL 2630, conhecido como PL da censura, poderá ser utilizado como base para a elaboração do voto do ministro relator nesse julgamento agora, no dia 27 de novembro. O próprio TSE já incorporou elementos desse projeto de lei na resolução número 23732 sobre as eleições municipais desse ano, de 2024. É muito importante salientar que no dia 2 de maio de 2023, o atual ministro do STF, Flávio Dino, na época ministro da Justiça e Segurança Pública, em entrevista coletiva sobre o assunto, disse literalmente o seguinte, abro aspas, só existem 3 caminhos possíveis para a regulação das redes sociais. Uma que nós desejamos que chegue ao final é a regulação pela lei, por deliberação do Congresso Nacional. Mas, se os adeptos do, abro aspas de novo, faroeste digital, fecho aspas aqui, conseguirem impor sua vontade, impedindo o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do próprio Ministério da Justiça do governo Lula na época. E também a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que tramitam. Fecho aspas. Resumindo, senhor presidente, segundo palavras do ministro, ou o Congresso Nacional aprova a lei da censura, ou então o governo federal e o STF fazem o serviço. Olha só que ameaça feita ainda no âmbito do dia 2 de maio de 2023. Resumindo, segundo as palavras do ministro Dino, isso é importante, e eu quero deixar muito claro aqui essa ameaça dele, que coloca em xeque o nosso Congresso Nacional, o trabalho que nós fazemos pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, eleitos diretamente pelo povo. Quero deixar claro, presidente, é prerrogativa explícita do Poder Legislativo debater amplamente tal assunto, que é sério e complexo, com a participação da sociedade em audiências públicas, tantas quantas forem necessárias. Isso para que se possa vencer o grande desafio de combater a desinformação, mas sem limitar a liberdade de expressão, um dos principais pilares da democracia. É sempre bom lembrar que já no início desse governo Lula, afirmou que o controle das redes sociais o próprio governo, ser uma das grandes prioridades. O próprio Lula disse isso. Tanto que foram criados 2 órgãos para esse fim. A Secretaria de Políticas Digitais, no âmbito da SECOM, da Secretaria de Comunicação, e a Procuradoria de Defesa da Democracia. Olha que nome lindo, na estrutura da AGU. Uma coisa simbólica aqui para calar o brasileiro. E em uma declaração recente, semana passada, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela disse o seguinte, abro aspas, a esquerda vai continuar sendo massacrada se não regular as redes sociais, fecho aspas. O que mais precisa dizer, presidente? O que mais precisa dizer qual é a intenção antidemocrática dessa turma que está no poder hoje?
Nós não podemos esquecer jamais sobre os abusos cometidos pelo TSE nas eleições presidenciais de 2022, quando chegou ao cúmulo de realizar uma censura prévia, quando proibiu o lançamento pelo Brasil Paralelo do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, né? Naquela clássica decisão de democracia a gente vê depois das eleições, né? O TSE funcionando como um verdadeiro partido político, muito preocupante isso. Para concluir, senhor presidente, mais uma vez, reafirmo minha visão de que o grande responsável por tudo isso é o Senado da República, nossa casa revisora, que vem assistindo tantos e tantos abusos de forma subserviente, numa omissão para lá de covarde.